Ore no seu lugar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós oramos por nossas vidas. Oramos para que o Senhor venha nos trazer revelação, venha despertar o nosso espírito, que possamos daqui receber a Tua palavra, receber, Senhor, como uma semente que vai gerar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Declaramos, Senhor, em oração, que a Tua vontade seja feita em nós. Faça, Senhor, na nossa mente, faça em nosso espírito, Pai, faça em nós, Senhor, gera essa expectativa, gera essa transformação, gera isso em nós, Senhor, para que nós possamos absorver, para que possamos ter ouvidos para ouvir e enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Nós somos daqueles que amamos ao Senhor, somos daqueles que querem e buscam o Senhor, a Tua vontade, Pai. Por isso, Senhor, nos conduza em Teu Espírito, nos ensina, nos capacita, Pai, nos enche de fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós também oramos por nossas famílias. Colocamos diante do Senhor as famílias aqui presentes, a minha família, a família de cada irmão aqui, Pai, sabendo que o Senhor também tem uma vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável para a vida deles, Pai. Abençoe os nossos pais, mães, irmãos, irmãs, tios e tias, cada um dos familiares. E se estão enfermos, declaramos, já estão curados. Se estão depressivos, estão ansiosos, declaramos também, já foi removido, retirado toda ansiedade e toda depressão, toda tristeza profunda caia por terra agora da vida da nossa família. Se não havia paz, agora vai haver paz, porque nós declaramos em nome do Senhor Jesus, ligamos na terra, está sendo ligado nos céus, porque a nossa família pertence ao Senhor. Oramos também por nossa cidade, oramos para que cada bairro, cada lugar, cada rua, cada lar seja tocado pelo Teu Espírito, seja conduzido pelo Senhor, que de alguma forma o Senhor possa encher aquele lugar, Pai, encher essa cidade com a Tua presença, para que o Senhor venha trazer, Pai, oportunidades para nós pregarmos a palavra e que eles entendam, Senhor, que pertencem a Ti também, que são do Senhor, que eles possam ser despertados nesses dias e mais do que isso, Senhor, usa-nos a nós como canais de bênção, usa-nos a nós para que eles possam ouvir do Teu Evangelho, ouvir da Tua graça, conhecer o Senhor como se deve conhecer, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoa essa cidade, declaramos, a cidade de Chavantes é uma cidade abençoada. Oramos por nossa igreja, para que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, que não sejamos nós, mas que o Senhor possa nos guiar, nos capacitar, possa também levantar pessoas nesses dias, Pai, para cumprir o Teu propósito eterno através da Tua igreja, Pai. E o que nós ansiamos é que o Senhor volte para buscar, Senhor, a Tua noiva. É isso que nós declaramos, é isso, Pai, que nós estamos buscando. E enquanto o Senhor não vem, nós vamos clamar por vidas que vão ser salvas em nome do Senhor Jesus. Amém. Oramos também, Senhor, pela nossa nação. Oramos, Pai, para que o Brasil, para que a nação toda, Senhor, seja tocada pelo Teu Evangelho. Quanto mais a Tua palavra ser ministrada, Pai, nós cremos que a Tua palavra vai tocar cada coração nos 4 cantos deste país e também do mundo, Senhor. Que a Tua palavra seja liberada em todos os lugares e que pessoas tenham a disposição de poder Te ouvir, de poder, Senhor, pregar a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, gere a fome e sede em nossas vidas, para nós olharmos para o Senhor, que o Senhor seja o centro deste lugar. Nós focamos em Ti, queremos Te adorar ainda mais, ouvir da Tua voz, Pai, sermos sensíveis àquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas. Faz o Teu querer, Pai, que as nossas preocupações, os nossos receios, anseios, nossas angústias e tristezas sejam colocadas diante do Senhor. Colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração, as nossas vidas, e entregamos ao Senhor o controle, Pai. Porque eu sei que muitas vezes, Senhor, nós queremos ter o controle de todas as coisas e estamos aqui para descansar no Senhor. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Você pode se assentar no seu lugar. Sabe o que eu vejo hoje, nessa noite? Não sei se você consegue enxergar, mas há centenas e milhares de pessoas aqui. Você crê nisso, irmãos? Amém? Amém. Aleluia. Tem uma cadeira vazia do seu lado? Você vai abençoar essa cadeira e falar, vai ter uma vida aqui no próximo culto. Esse lugar já está pequeno porque o Senhor tem preparado grandes coisas e vai fazer muito mais em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Eu gostaria aqui de saber, se você está vindo pela primeira vez aqui, eu gostaria de entregar um folder para você com uma caneta. Então, gostaria que você erguesse sua mão. Se você está vindo pela primeira ou segunda vez neste lugar, queremos te dar uma lembrancinha. Então, se você quiser erguer a sua mão.
um dos servos vai entregar para você. Amém? Glória a Deus pela sua vida, seja bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre os seus corações. Aleluia. Algo que o Senhor já falou comigo um tempo atrás, né? E para mim, naquela época, né, foi muita revelação, né? Algo que tocou o meu coração, algo que tocou o meu espírito. Romanos 7,12 fala assim que a lei é santa e o mandamento também, ele é santo. Por que você acha que nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos ou as 613 leis que existem dentro dos 10 mandamentos? Em Romanos 7,12 fala que a lei é santa. Então, se a lei é santa, ela também é lei eterna e vai durar para todo sempre. E nós não somos santos. O que acontece? Quando algo que não é santo tenta cumprir algo que é santo, não funciona. É por isso que quando nós queremos viver ou tentamos viver pela lei, baseado em regras e mandamentos, não conseguimos viver. Vai chegar em dado momento, em certo ponto, em que nós vamos cansar ou vamos desistir, porque aquilo é demais para nós. Mas houve um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que morreu numa cruz, nasceu como homem e morreu numa cruz para perdão dos pecados. Esse homem foi Jesus. E através de Jesus, então, todos os pecados foram até o Senhor. E Ele nos perdoou. Amém, irmãos? E agora, através de Jesus, Ele cumpriu toda a lei. Então, na cruz, Ele disse assim, está consumado. Ou seja, está tudo pronto, está tudo feito. E é por isso que em Cristo Jesus, nós podemos, então, cumprir a lei. Porque nós agora, através do Senhor Jesus, fazemos a vontade dEle. Se Ele está em nós, se estamos em Cristo, então a lei ela é cumprida. Agora, quantos aqui são perdoados pelo Senhor? Quantos creem nisso? Você é perdoado por conta da cruz do Senhor Jesus. Mas um transgressor que é perdoado não deixa de ser alguém que transgrediu a lei, alguém que pecou. Agora minha pergunta é, quem aqui já pecou? Levanta a sua mão. Aleluia, glória a Deus por sua vida. Porque todos nós realmente pecamos. Mas o Senhor, então, Ele nos perdoou. Agora, além de perdoados, sabe o que o Senhor fez? Ele te justificou. Sabe o que é te justificar? É olhar para você e não ver um pecador, mas ver alguém que foi justificado. Não há mais culpa, não há registro de que você ali cometeu algum crime, não há registro de que você cometeu algum pecado, porque você foi justificado. Nós somos justificados pelo Senhor. Então, além de nós não sermos mais pecadores, ainda que nós venhamos a pecar, esse já não é mais nosso estilo de vida. Agora nós somos perdoados, mas justificados. Ou seja, quando você olhar para trás, para a sua vida, você vai ver que o passado foi apagado. Não tem mais registro de que você é um pecador. Ah, eu lembro o que você fez no verão passado. O Senhor não faz assim. Ele pega o seu pecado e joga no mar do esquecimento. E você então é justificado pelo Senhor. Além de perdoado, você é justificado. Isso é tudo pelo Senhor. É por Ele que nós fazemos. Ah, então essa é a liberdade que os crentes têm de agora pecar à vontade. Mas quando nós entendemos o tanto de amor que Ele nos amou e que Ele nos amou primeiro, você não quer mais viver na vida do pecado. Agora, aqueles que vivem na lei, é igual você quando dirige um carro. Quantos aqui dirigem? Ou uma moto. Aí você passa pelo policial. Como é que você fica? Você vê se tem alguma coisa errada. Tá tudo certo, mas você passou pelo comando, você vê, meu Deus, documento, a carta, como é que tá? É a lei. Quando as pessoas vivem na lei é desse jeito. Quando vem a lei, ela olha para si e se pergunta, tem alguma coisa de errado comigo? Assim que a lei age. É como um policial que só vem te condenar. Você não vai ver um policial chegando até você e fala, nossa, como você é bom cidadão, hein? Que bom que a sua carteira está certinha, parabéns para você, glória a Deus pela sua vida. Algum policial já chegou e falou isso para você? A lei, ela só vem para te condenar, mas o Senhor Jesus, Ele veio para te perdoar, te justificar, e muito mais do que isso, Ele te ama, e Ele tem um propósito para a sua vida, para que você complete a carreira. A salvação não é o fim das coisas, Ele tem algo a mais para fazer na sua vida. Quantos creem nisso? Aleluia. Então que, a partir disso,
você possa também ter essa luz, revelação de que além de perdoado, você é justificado. Não tem mais condenação sobre sua vida. Romanos 8:1. Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não há mais condenação. Agora, se você olhar para si e ver os mandamentos, a lei, então você vai ver que tem muito erro. Mas quando você olha para o lugar correto, que é o Senhor Jesus, aí você vai enxergar: eu sou justificado, eu sou um filho perdoado, um filho amado, um filho que quer fazer a vontade do Pai. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu queria reforçar só alguns recados rapidamente, para não tomar muito o seu tempo. Mas você sabe, nós estamos aqui nesse prédio não faz nem um mês, né, irmãos? E pela graça de Deus, ele está muito bonito, devo confessar. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Está muito bonito, mas pode melhorar. Pode ter um ar-condicionado? E as salas kids, irmãos? Amém? Bom, amém foi mais forte por quê? Aleluia. Aqui, nós também ministramos para as crianças. Eu quero levar você a não deixar de sonhar, a não fechar a porta daquilo que pode ser ainda mais abençoado. É muita bênção de Deus nós termos todas as cadeiras, é muita bênção de Deus termos ventiladores, o som bom, até uma câmera tem ali atrás, tem água para você tomar. Falando nisso, se você está com sede, pode beber água ali atrás, tem uma água gelada, tem banheiro aqui do lado também, fique à vontade. Amém, irmãos? Temos tudo isso, mas não feche a porta para que você não olhe só as paredes, amplie a sua visão. Quando você abre a porta dos seus olhos, você vai enxergar que esse prédio já está pequeno e que nós precisamos sim reformar os kids lá, mas não se limite a um lugarzinho, porque o Senhor ainda vai fazer muitas coisas ainda maiores. Nós vamos para um espaço ainda maior. Não perca de vista isso, e você faz parte dessa igreja, você faz parte do corpo, e é por isso que você não precisa deixar de sonhar. Sonhe conosco também, sonhe com essa igreja, porque ela vai crescer e muitas vidas serão abençoadas. E é por isso que nós estamos vendendo a nossa feijoada também, em favor do nosso prédio. A feijoada vai ser entregue dia 5, domingo que vem. Você pode comprar com um dos irmãos que estão lá atrás. É R$35. Mas fala comigo assim: a feijoada é de 1 quilo. Amém? É 1 quilo de feijoada, R$35. Você pode fazer por Pix, cartão, enfim, a maneira como você quiser. Pode pagar durante essa semana. Mas eu gostaria então de convidar você a adquirir uma, caso você ainda não adquiriu. Pode procurar um dos irmãos lá atrás. Amém? Os recursos que serão doados na feijoada vai servir para a nossa reforma aqui do prédio, para ficar mais confortável e receber também mais as crianças, aliás. E também, sabe para quê, irmãos? Quando tiver pronto Kids, nós vamos inaugurar de fato o nosso prédio. Aí o pastor Celso vai ministrar aqui, e as igrejas também vão poder nos visitar, e vai ser bênção de Deus. Amém? E vai ser breve isso. Eu creio que vai ser em abril. Você crê nisso? Aleluia. Compre a ideia aí. De terça a sexta, nós temos as nossas orações matinais. A oração matinal é das 7 às 8h30. Das 7 às 8, nós temos o nosso devocional, que é você e o Senhor. Você pode ler um livro, ler a palavra de Deus, orar, rodar aqui, das 7 às 8. A partir das 8 até as 8h30, nós vamos sentar aqui e compartilhar uma palavra. Você também pode compartilhar, fica à vontade. Mas para que é esse momento? Nós somos cristãos que devem e precisam orar. Amém, irmãos? Você precisa orar. Então, se você tem a oportunidade de poder orar, então ore aqui das 7 às 8 e depois fique no compartilhamento das 8 às 8h30. É um convite que eu quero te deixar. Amém? Toda terça até sexta-feira. Nos dias 17 e 18, como você viu no Videira News, tem a nossa Holy Fest. A Holy Fest vai acontecer nesses 2 dias e tem o valor, então, de R$70. E se você for para o Day Fest, tem mais R$40. Você pode pagar também até na época. Amém, irmãos? Aleluia. Se os irmãos puderem ajudar, podem ajudar ali, por gentileza. Amém, irmãos? E na sexta-feira, dia 3 agora, nós temos os nossos cursos. Para que serve o curso? Para você aprender mais de Deus. Quanto mais você conhecer da palavra do Senhor, mais você adquire conhecimento, mas não é um conhecimento para si. É um conhecimento onde você pode, então, aprender mais do Senhor e ter um relacionamento com Deus e conhecer tudo da palavra dele. A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então é necessário que eu e você possamos conhecer ao Senhor.
Quantos querem conhecer mais do Senhor? Como você viu no testemunho da Jéssica aqui, ela aprendeu mais do Senhor e nós vamos conhecer, aliás, começar o curso de ceifeiros. Ali você vai aprender o panorama bíblico e alguns princípios fundamentais para que você tenha mais fome do Senhor. Dia 3 agora, na sexta-feira, a partir das 7h30, né, o valor do investimento é R$ 25 mensais. Total, R$ 100, que é para custear, então, a apostila. Amém, irmãos? Aleluia. Estamos acabando já. Aguenta aí. E, por fim, gostaria de só compartilhar como é que nós funcionamos como igreja. Nós temos nossos cultos aos domingos, às 18 horas. Mas nós somos uma igreja em células, que são os nossos pequenos grupos que temos durante a semana. Como você viu, temos as células de crianças, que acontecem de segunda e quarta, e as células de adulto e jovens também, que acontecem na quinta-feira e também no sábado. Se você gostaria de participar de uma célula, procure os nossos irmãos lá atrás também, e você vai obter mais informações, mas não deixe de participar. E no domingo, o que acontece? Todas as células se reúnem aqui para celebrar o Senhor juntas. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, que o Senhor possa encher o seu coração de fé, de ousadia. Acabamos de encerrar o jejum meio-dia agora. Na sexta-feira até hoje, ficamos de jejum por 40 horas e nós ministramos acerca do reino de Deus, o reino e a volta do Senhor Jesus. E é por isso que até você viu um monte de frases aqui acerca que o noivo vem, que da volta do Senhor. É para que isso gere um anseio no seu coração também, de conhecer mais do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 127, do 1 ao 2, e diz assim, versão RA: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar a casa, em vão edificam e em vão vigiam aqueles que estão trabalhando na obra ou fazendo algo. Então, o que acontece? Nós sempre precisamos focar no Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas. Não podemos perder de vista de que o Senhor, Ele é o centro. E quando o Senhor é o centro, nós estamos colocando Ele para vigiar. Porque se nós formos fazer por nós mesmos, fazer pela nossa vontade, infelizmente, uma hora você vai cansar. Uma hora você vai suar demais e vai falar assim: nossa, a obra de Deus está muito pesada. E Deus, o Senhor Jesus, Ele não nos criou ou não quer que vejamos a obra ou passemos uma imagem da obra dele de uma forma pesada, de uma forma em que as pessoas olham e falam: nossa, aquele está servindo ali, ele está sofrendo, coitado, né? Eu tenho até pena desse homem. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele quer que nós venhamos fazer a obra de forma alegre. Mas para que isso aconteça, você precisa ter em vista de que, se o Senhor não edificar a casa, isso não fala só daqui do prédio, fala da sua casa, onde você mora, mas principalmente da sua vida. Se o Senhor não for quem vigia, se o Senhor não for quem edifica, em vão faz aquilo que nós fazemos. Então, se não for o Senhor para nós estarmos aqui, em vão estou pregando, em vão nós estamos conduzindo a igreja, em vão você vai para a célula, em vão você edifica o seu casamento, se o Senhor não estiver no centro. Coloque o Senhor no centro para que Ele vigie, para que Ele possa fazer. Quando você foca no Senhor, você está deixando o controle nas mãos dEle. Porque quando nós tomamos as nossas decisões, muitas vezes as nossas emoções, elas vão determinar as nossas respostas. Se agirmos pela emoção, você vai cair do cavalo. Quantos aqui já tiveram essa má experiência? Você agiu na emoção, no calor do momento e deu ruim. Quantos aqui já experimentaram isso? Agora, quando você coloca no Senhor, ainda que dê ruim, Ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o Senhor é o centro. Porque uma hora você vai errar, eu vou errar, e o que você vai fazer com o seu erro? Ah, eu sou um miserável, não consigo mesmo, casamento está num negócio aqui que eu não aguento mais, vou separar logo. Você acha que essa é a vontade de Deus? Que haja brigas todos os dias na sua casa, ou que haja então um sentimento de morte na sua vida, ou então que você não tenha um propósito nenhum na sua vida. Essa não é a vontade do Senhor. É por isso que precisamos colocar o Senhor no centro, para que Ele possa nos guiar. E para isso é necessário que você sempre ouça da palavra de Deus. E é por isso que você está aqui nesse domingo, é por isso que você vai para a Holy Fest, é por isso que você frequenta uma célula. Por quê? Porque nesses lugares você ouve da palavra de Deus. Amém, irmãos?
Aleluia. Que o Senhor então vigie a sua casa, que o Senhor guarde o seu coração, que Ele faça a obra. E o que mais Ele fala? Aos seus amados, o que Ele faz? Ele dá enquanto eles dormem. Quantos aqui gostam de dormir? O Senhor vai acrescentar enquanto você dorme, mas não é só isso. É quando você descansa. Quando você descansa no Senhor, Ele tem a oportunidade dele trabalhar. Porque enquanto você faz na força do próprio braço, o Senhor não tem chance dele fazer, é você fazendo. Então tem coisas que não tem jeito, você vai ter que entregar diante do Senhor. Amém, irmãos? Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Durma, mas trabalha, amém, irmãos? Aqui não é literal, mas é para você descansar no Senhor Jesus. Apocalipse 22:17 é o tema da nossa palavra hoje, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem... Acho que dá para melhorar, meus irmãos. E o Espírito e a noiva dizem... Amém. Aleluia. O Espírito, aqui em letra maiúscula, é o Espírito Santo. E a noiva, se você não sabe ainda, a noiva é a igreja. Ou seja, é eu e você. O Espírito Santo e a noiva, que somos nós, dizem para o Senhor: vem. É o que nós aguardamos. Essa é a nossa esperança, de que o Senhor venha, de que Ele então venha buscar a sua igreja. Agora, quando fala de noiva, o que você imagina? Quantos aqui já são casados? Amém? Se você, ou alguém aqui já participou de algum casamento? Amém? Lá tem a noiva. E quando a noiva está no altar, ou alguém que está noivo, ele tem uma expectativa, meus irmãos. Quando você está noivo, você tem um tempo que você está noivo, porque você está esperando. Repita assim comigo: estou esperando. A palavra de Deus aqui então fala o seguinte: o Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva dizem vem. A noiva somos nós. Se somos noiva, estamos aguardando então o noivo. Agora só entendem aqueles que são noiva, aqueles que tiveram essa revelação de que você é a igreja e de que você é a noiva. Nós, como igreja, somos noiva do Senhor e estamos aguardando. Agora tem crentes ou tem outras pessoas que não estão nessa condição e não estão aguardando com uma noiva. Ser noiva significa que você se comprometeu com algo. Então, uma noiva, temos noivos aqui também, amém, irmãos? E eles se comprometeram de que vão casar, de que vão se aliançar um com o outro, de que vão se juntar. É essa a expectativa de que o Senhor quer colocar em nossas vidas. Nós, como noiva, temos a expectativa de casar com o noivo. E eu quero então despertar isso no seu coração, para que você tenha e continue tendo esse anseio de estar com o noivo, de estar com Jesus, porque você precisa entrar na condição de noiva, aquele que aguarda ansiosamente. E uma noiva, ela é adornada, uma noiva, ela se prepara, uma noiva é aquela que está atenta, é aquela então, que vê ali o vestido, é aquela que vê como é que vai ser o buffet, como é que vai ser a festa, porque o dia do casamento é um grande dia para aqueles que fazem a festa. E o Senhor, Ele é um Senhor que gosta muito de festa. Muitos marcos acontecem, E o Senhor, então, tem preparado uma grande festa para buscar a tua igreja. Amém, irmãos? Quantos aqui sabiam que o Senhor vai voltar? Aleluia. Todos sabem, amém, irmãos? Agora é o seguinte, quantos aqui sabem que o Senhor vai voltar em 2 momentos? Se você não sabia, quero te explicar algo. A Bíblia, em Mateus 24, o Senhor Jesus está com os seus discípulos, eles estão no Monte das Oliveiras, e os discípulos observam ali, antes disso, as construções do templo, e o Senhor Jesus fala: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ficar tudo destruído. Então, os discípulos perguntam para Jesus: mas quando que vai acontecer essas coisas? Quais que são os sinais da tua vinda? E a partir de Mateus 24, então, você vê ali até Mateus 25 a respeito desses sinais, desses acontecimentos, o que o Senhor fala. Ele fala a respeito da grande tribulação. Alguém já ouviu a respeito da grande tribulação? E do princípio das dores? Você já ouviu? Ele fala também do arrebatamento. Sabe o que ele fala também em Mateus 24? Fala de uma certa figueira, de uma parábola da figueira. E essa figueira, ela representa Israel. Israel, se você não sabe, no ano 70, ele foi dizimado, destruído, e o povo foi disperso para todos os lugares. Ela deixou de ser nação.
a partir do ano 70. E foi só em 1948, então, que Israel ela voltou naquele lugar. E essa figueira é Israel. E aí, o Senhor Jesus fala assim: olha, observe a figueira, fique de olho na figueira, porque vai chegar em dado momento em que ela vai dar seus ramos, seus frutos. Então, desde aquela época do ano 70 até 1948, essa parábola da figueira estava obscura. Mas a partir desse momento de 1948, então, a igreja despertou e fala: esse aqui é o sinal. Você observa que Israel ele é diferenciado, é minúsculo, mas é o povo escolhido por Deus. E por ser povo escolhido por Deus, você vê que ele tem até prêmio Nobel, muitos prêmios Nobel eles têm. Eles são muito avançados em tecnologia, e é o povo que o Senhor escolheu, e a partir daquele momento de 1948, até em determinado momento, até a grande tribulação, vai acontecer o arrebatamento às escuras. Quantos sabiam aqui que o Senhor vai arrebatar a igreja de uma forma de surpresa? Amém? Mas também vai ter o arrebatamento às claras. Quando é que acontecem esses dois momentos? A partir de 1948 até a grande tribulação, o que dá início à grande tribulação? Quando o falso profeta ele for fazer uma aliança quando o anticristo fizer uma aliança com Israel, você vai ver que vai chegar um momento que o templo lá de Israel vai ser profanado. Ele é muçulmano agora, ele vai precisar ser removido daquele lugar, vai ter que ter um outro templo ali, e ali uma imagem vai ser adorada, e a partir daquele momento começa a grande tribulação. A grande tribulação se dá de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Então, são 7 anos totais. O que dá início a esses 7 anos? É a aliança do anticristo com Israel. Esse anticristo, o que ele precisa ter? Muita influência. Precisa ser alguém influente que vai precisar, então, fazer essa aliança com Israel. E depois de 3 anos e meio de paz, você vai ver que ele vai profanar o templo juntamente ali com o falso profeta. O falso profeta vai ajudar esse anticristo, esse falso profeta vai ter muitos poderes. O que eu estou falando aqui, irmãos, é a respeito do Apocalipse, amém? Nós estamos falando a respeito da igreja que espera o noivo vir. Nós aguardamos o noivo, e eu preciso explicar para você que o noivo ele vem em 2 momentos. E que o momento em que ele vem às claras, que vem buscar toda a igreja, é depois da grande tribulação. O que é, afinal, a grande tribulação? É onde o Senhor ele vai executar o juízo dele na terra. Você sabia que o Senhor vai executar o juízo dele na terra? Quantos aqui já viram muitas injustiças acontecendo? Não é verdade, irmãos? Todos os dias, se você ouvir jornais, ou até mesmo na sua vida, quantas coisas você não sofreu, das quais você não deveria sofrer, mas aquilo foi injusto para você. Deixa eu falar algo para você. O Senhor, ele é chamado de justo e fiel no Apocalipse. Só que a justiça cabe a ele e também a vingança cabe a ele. É por isso que nós não vingamos, porque há um vingador em nossas vidas, que é o nosso Deus. Ele é Deus de amor, irmãos? Amém? Porque ele nos amou de tal maneira que entregou seu Filho para morrer em nosso lugar, mas também é aquele que vai executar a justiça dele por conta da iniquidade do homem, por conta do pecado daqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, daqueles que não o receberam pela fé. Então, nesses 3 anos e meio, vai ser aberto o 7º selo, vai tocar as 7 trombetas, na 7ª trombeta vai ser derramada as 7 taças da ira de Deus. Então, vai acontecer muitos eventos durante esses 3 anos e meio, que é referente à ira de Deus. Agora, no final desse momento, então o Senhor ele vai vir para buscar a igreja. Esse é o momento às claras. Mas antes disso, o Senhor vai buscar uma igreja vencedora. É o momento onde o Senhor vai vir às escuras para arrebatar a igreja, onde é como um ladrão na noite. Você não espera, você não está ali esperando, mas ele vem, então o povo de Deus, ele sobe. Agora, quem são esses que vão subir? Esses são chamados de primícias. Esses são chamados daqueles que ficaram maduros. Como assim? O que é um fruto maduro? É aquele que passou o tempo certo, determinado, e deu o seu fruto. Ele ficou pronto para ser, fala assim comigo, colhido. Quando o fruto ele fica maduro, pronto para ser colhido, ele é tirado. Essas são as primícias do Senhor. O Senhor vai tirar aqueles frutos que ficaram maduros. E no Senhor, qual que é o fruto que fica maduro? Lembra que o Senhor Jesus... Quantos aqui sabem que ele morreu por mim e por você, amém, irmãos? Aleluia. Só que ele não só te deu uma salvação, mas ele também te deu um propósito. Em Mateus 28, fala assim,
ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensina, batiza, né? E vai para todo mundo pregar esse evangelho. Quantos já ouviram isso? E ensinando, né, as pessoas. E o Senhor, ele fez isso. Pegou os 12 discípulos, os ensinou. Durante a caminhada deles de 3 anos, ele curou, ele ali restaurou os enfermos, os paralíticos, os cegos. Então ele fez muitos sinais também e ensinou os discípulos. E a partir deles, depois que ele morreu, então os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento, então, eles cumpriram um propósito do Senhor que envolveram muitas vidas. Então o Senhor, ele não é só alguém que veio para me salvar do inferno. Ele veio também salvar da ira de Deus, mas também ele te deu um propósito. Quantos creem nisso? E qual que é o propósito do Senhor, afinal? Repita assim comigo: filhos. O Senhor Jesus, quando ele foi batizado, ele ouviu dos céus uma voz que dizia assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. No Senhor Jesus, Deus ele tinha o prazer. E a palavra de Deus fala que Jesus era a exata expressão do Pai. Se nós queremos conhecer Deus Pai, precisamos conhecer a Jesus. E quando nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus Pai. E Jesus, ele fazia a vontade de Deus. Nós, como filhos, também vamos fazer a vontade do Pai. Agora, como é que conhecemos a vontade do Pai? É conhecendo o Filho. Quando você conhece o Filho, você sabe qual que é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Agora, como é que todos são salvos? São salvos quando ouvem do Evangelho. Agora, quem que vai pregar o Evangelho? São aqueles que entenderam que foram salvos e outros podem ser salvos também. Aqueles que se dispõem a receber da palavra de Deus e também a transmitir. Paulo, ele não fazia discípulos, porque nas cartas de Paulo você não vê Paulo falando assim, ao meu discípulo. Ele fala assim, ao meu filho amado Timóteo. Paulo, ele fazia, entre aspas, filhos. Por quê? Porque discípulo e mestre é um relacionamento muito empregatício. Agora, quando você tem um relacionamento de pai e filho, é diferente, é um cuidado diferente. Porque esse é o cuidado que Deus Pai demonstrou para Jesus, e Jesus demonstrou isso para os discípulos, que os discípulos também geraram outros filhos de Deus, aqueles que conheceram o Senhor. Esse é o nosso papel, de também gerarmos outros filhos de Deus, aqueles filhos que entenderam, eu sou muito amado, eu tenho um propósito de vida, o Senhor é comigo, todas as coisas vão cooperar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele é comigo. Quando você entende essas coisas e traz na sua vida isso para você, você entendeu qual que é o seu papel na terra. Aí você entende por que Jesus morreu no seu e no meu lugar. E não foi só para me dar a salvação, mas é muito mais do que isso. E no final da grande tribulação, o Senhor vem para reinar. Se você não sabe, o Senhor vem para reinar por 1000 anos aqui na terra. Então ele vem como um relâmpago, ele junta toda a igreja e ele vai então guerrear contra Satanás, o falso profeta, o anticristo. Ele vai derrotar esses inimigos, vai colocar Satanás ali na prisão, porque ele vai voltar lá no final e vai soltar Satanás. Mas durante esse reino, ele vai governar com cetro de ferro. Quantos aqui já ouviram falar que Jesus ele caminhou na terra num jumentinho? Alguém já ouviu falar? Amém. Esse é o Jesus que você conhece. É um Jesus manso, ali, paciente. Agora, quando ele vir no milênio, ele virá como um cavalo branco. Ele virá com cetro de justiça. Da sua boca sai como uma espada. E então, ali onde ele falar, a espada é afiada. E ali onde ele falar, vai acontecer. Mas como é que vai ser esse governo? Vai ser um governo teocrático. É onde o Senhor Jesus, ele governa. Mas quem que ele vai governar? Se a igreja toda foi arrebatada? Se a igreja toda está com ele, vai governar as nações que ficaram, os 144 mil que ficaram aqui, que são os judeus que não receberam a marca ali do anticristo. E o Senhor então vai governar por 1000 anos. Agora, a pergunta é o seguinte: o Senhor, ele é Rei dos Reis. Tanto é que você vê em Apocalipse que na coxa dele está escrito Rei dos Reis. Amém, irmãos? Agora, quem são esses reis? São aqueles que o Senhor, ele chamou. Fala assim comigo: eu sou chamado, escolhido pelo Senhor. João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto. E como está escrito Jesus, Rei dos Reis, significa que haverão reis também para governar junto com ele. Agora, quem são os reis que vão governar? Aquele
que estava desatento, desapercebido, aquele que estava longe da vontade do Senhor, que não conheceu o Pai, ou aquele que ouvia a voz do Pai, aquele que estava ali para fazer a vontade do Senhor, aquele que foi treinado, aquele então que foi ali forjado pelo Senhor. Você sabe que nós estamos num treinamento, amém, irmãos? Por quê? Porque você vai ver toda uma eternidade com o Senhor, onde Ele quem vai reinar. Porque o ímpio, o mundo lá fora, não sabe como é que é o governo do Senhor. Nós estamos aprendendo como é que o Senhor, Ele rege, como o Senhor faz a vontade dEle. E todos aqueles que se submetem ao Senhor, esses experimentam do melhor de Deus. O mundo ainda não conhece o melhor de Deus, mas você conhece. Que o Senhor, Ele é bom. Que o Senhor, Ele tem muito mais do que só juntar ali um monte de gente nos céus. Ele tem algo a fazer através da minha e da sua vida. Se você compreender isso nessa noite, você vai ver que o Senhor, Ele tem edificado uma igreja de vencedores. Em Apocalipse 1 e 2, ele fala a respeito das 7 igrejas. E essas 7 igrejas, no final de todos os capítulos, de cada uma das cartas ali, ele fala, ao vencedor darei algo. Então, ao vencedor, existe um vencedor que vai receber algo do Senhor. No final da grande tribulação, você também vai receber um galardão ou não. Galardão do quê? Daquilo que você fez com aquilo que você recebeu da parte de Deus. Então, quem que vai receber esse galardão? Todos aqueles que fizeram a vontade do Senhor. Mas então, voltando, a volta às escuras do Senhor, ele acontece entre 1948 e até o início da grande tribulação, quando começa os 3 anos e meio de guerra. Então, ou seja, pode ser a qualquer momento que o Senhor pode arrebatar a sua igreja. Agora, quem são esses que o Senhor vai arrebatar? Afinal, o que nós temos que fazer para que o Senhor venha nos buscar? A única coisa que você precisa fazer é ficar, repita comigo, apercebido. Você aprendeu aqui que o Senhor tem uma vontade, amém, irmãos? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que em Mateus 24, 25, o Senhor, ele fala a respeito da volta às claras e também da volta às escuras. E no capítulo 25, ele fala acerca de uma parábola que é das 10 virgens. Você já ouviu essa parábola? Alguém já ouviu? Nós vamos ler aqui essa parábola em Mateus 25. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí também para acompanhar. Eu precisei falar tudo isso para que você entenda do que eu estou falando. Porque se de repente eu ler essa passagem, talvez você não consiga compreender. Então vai ter parte da igreja que ela vai ser arrebatada. Às escuras, como ladrão na noite. Mas vai ter outra parte, então, que vai ser recolhida aos céus junto com o Senhor no final da grande tribulação. Então nós vamos ler aqui essa parábola e você vai compreender melhor o que eu quero dizer. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10. Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quem que é o noivo, irmãos? Aleluia. E quem que é a noiva? Vocês estão sabendo demais. Glória a Deus. Verso 2. 5 dentre elas eram nécias, insensatas, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Lembra do azeite, lembra da lâmpada também. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Muitas vezes eu pensei que essa passagem estava falando aqui de pessoas ímpias e pessoas crentes. Mas então, o Senhor, ele não trataria a pessoa ímpia de virgem. O Senhor nunca vai falar que alguém que não conhece ao Senhor, ele é virgem. Então, se eram virgens, todos aqui eram do Senhor. Então, eu quero aqui colocar alguns detalhes a respeito desse texto, para que você possa ser edificado nessa noite. Uma delas é que eram 10 virgens.
10 na Bíblia significa totalidade, a totalidade da igreja. E 5 das virgens eram prudentes e outras 5 eram nécias. O que acontece? A lâmpada, elas carregavam uma lâmpada, e a minha e a sua lâmpada é o nosso espírito. Cada um tinha a sua própria lâmpada. Eu e você, como noiva, nós temos a nossa própria lâmpada, meus irmãos. Então lembre disso. E 5 eram nécias e 5 eram prudentes. E as 5 que eram prudentes levaram azeite consigo e as outras não. E aí tem um dado momento em que elas adormeceram. E aí chegou meia-noite e anunciaram: eis o noivo. Aí as que eram nécias, aliás, que eram prudentes, pegaram lá o azeite e também as suas lâmpadas e foram ao encontro do Senhor. E as outras que eram nécias pediram para que elas compartilhassem do azeite, mas elas não puderam compartilhar e elas ficaram. Significa que parte da igreja, ela vai ter o seu azeite cheio, a sua lâmpada cheia, e a outra não, porque aquelas que tiveram as cheias, elas ficaram com o noivo, e aquelas que não tiveram, não ficaram com o noivo. Lembra da grande tribulação? Aquelas que não encheram seu azeite, essas vão passar pela grande tribulação, e aquelas que encheram seu azeite, essas não vão passar. O que é, afinal, o azeite e a lâmpada? O azeite é a unção, é aquilo, né, que você abastece no seu espírito. Resumindo, é você ser cheio do Espírito Santo, é você buscar da vontade de Deus. E como é que nós fazemos então para sermos cheios do Espírito? O que você precisa entender é o seguinte: é uma escolha que nós fazemos. Nós seremos as virgens nécias ou as prudentes? Quantos aqui querem ser as prudentes? Meus irmãos, todos nós queremos. Você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus fala que ele virá como um ladrão na noite. Haverão 2 no campo, um será deixado e o outro tomado. Isso aqui está falando da volta do Senhor às escuras, quando você menos espera. Mas você vai estar trabalhando e aí então você vai ser tirado da terra e vai ser levado até o Senhor nas alturas. E aqueles que ficarem, infelizmente, vão passar pela grande tribulação. 3 anos e meio de muito sofrimento. Só que ele não vai sofrer a ira de Deus, ele vai sofrer a perseguição. Porque aqueles que têm o Senhor Jesus no coração, na sua vida, esses não podem receber ali a ira de Deus, porque eles são justificados. Amém, irmãos? Você aprendeu isso no começo do culto. Mas o que ele vai sofrer? Perseguição. E também vai ter aquela tal da marca da besta. Você já ouviu falar? Aquela marca que é na mão ou na testa, que não vai poder nem comprar nem vender. É nesse tempo aí da grande tribulação. Então vai ter muito sofrimento. E aqueles, então, que não encheram as suas vasilhas, esses vão passar pela grande tribulação. E então, no final, o Senhor vai vir. Eles vão estar com o Senhor, amém? Mas eles vão precisar passar pela grande tribulação. Sabe por quê? Porque eles ainda não ficaram maduros. Aqueles que ficaram maduros é aqueles que entenderam que tem um propósito. E aqueles que ainda não ficaram? Aqueles que não ficaram é que não entenderam que Jesus tem um propósito na vida delas. Então, sabe aquela música que fala assim: deixa a vida me levar, vida leva eu? É isso aí que muitas pessoas vivem mesmo no Senhor Jesus. Deixe que a vida me leve, deixe acontecer, eu vou para a igreja. Não que você vir para um culto vai mudar alguma coisa. Muda muito, com certeza, só de você estar aqui já é glória de Deus. Mas o que eu quero dizer é que você vir todos os domingos ou só participar das células, isso aí é muito pouco. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer filhos, amém, irmãos? Ele não quer máquinas que estejam daqui todos os domingos. Algo que o pastor Celso, né, o nosso pastor lá de Ourinhos, ele sempre fala, que ele teve uma experiência, é quando ele estava num culto, quando ele nem era pastor ainda, né, não tinha alguma função na igreja, ele estava com o filho dele no colo lá atrás do culto, e o pastor lá na frente falou assim: quando você tiver os seus 40, 50 anos de idade, você olhar para trás, o que você vai ver da sua vida? O que você fez com a sua vida? Então, naquele momento, o pastor Celso foi muito tocado. E eu levo isso também como um ensinamento. Se olhar para trás, hoje eu com os meus 32 anos de idade, ver o que eu fiz da minha vida com o Senhor, então eu preciso avaliar a minha vida e pensar: puxa vida, é verdade. O Senhor morreu numa cruz por mim e não foi à toa. Eu fui tão amado, tão perdoado, justificado, escolhido, por que eu não poderia fazer algo para o Senhor? Ainda que o Senhor faça por mim. E é isso que se chama a graça de Deus, amém, irmãos? Sabe o que mais nós pregamos? É a graça, eternidade e propósito. Graça que o Senhor ele nos deu algo que nós não merecíamos,
Nós não merecíamos os céus, mas Ele nos deu os céus, amém? Em Cristo Jesus. Mas mais do que isso, Ele nos deu também a oportunidade de ter galardão. Ele nos deu uma família abençoada. Ele nos deu ali, então, um lugar para morar, pais, irmãos, filhos. Eu sei que muitas coisas, né, que acontecem que você não entende, mas o Senhor, Ele é muito bom o tempo todo. Ele nos agracia em todo o tempo. Isso é graça de Deus na sua vida. É você receber aquilo que você não merecia. É muito mais do que você merece. E o Senhor, Ele faz isso conosco. Ele dá vida, Ele dá paz, Ele dá saúde, Ele dá tudo que nós precisamos. E sabe como é que se chama isso? Graça de Deus. Amém, irmãos? O nosso Deus, Ele é gracioso. E nós precisamos então ficar apercebidos no Senhor, porque vai chegar em dado momento onde nós precisamos ser aqueles que são despertados, aqueles que estão maduros no Senhor, aqueles que entenderam que tem um propósito para Deus. Esses então que ficaram maduros serão arrebatados. Aqueles que ainda não ficaram maduros, que eu estava voltando no assunto, é aqueles que precisarão ficar maduros. Você sabe que a época que a igreja mais cresce é quando ela é perseguida. Sabe a época que você mais cresce? É quando tem pressão. Quantas pessoas você já viu que passaram por muitas pressões e acabaram desistindo de fazer a vontade de Deus? Desistindo de querer, então, continuar na vida da igreja. Sabe por que as pessoas desistem? Muitas vezes é porque ainda não entenderam o propósito do Senhor. Muitas vezes porque as aflições do mundo, as circunstâncias, elas sucumbem tanto que elas não conseguem enxergar outro caminho e acabam, então, ali se afastando do Senhor. Então, essas pessoas, elas precisam amadurecer. E saiba, se você está passando por pressões, passando por lutas, o Senhor, Ele quer te aprovar. O Senhor não é contra você. O Senhor não é contra a sua vida, muito pelo contrário. Se tem pressões na sua vida, se tem testes que você enxerga, então o Senhor quer te forjar. Uma igreja madura é aquela que é forjada no Senhor, aquela que entendeu que mesmo em meio às pressões, mesmo em meio às guerras, entendeu que o Senhor é com eles o tempo todo. E você vai ver que depois de você passar por aquela aflição, você vai ver que você cresceu. Você já teve essa experiência de passar por momentos difíceis, mas você perseverou, orou ao Senhor, entregou, aí você passou por aquela situação e na hora que você olhou para trás, você viu, valeu a pena fazer isso. Quantos aqui já passaram por isso? Aí você foi aprovado. Assim, dessa forma, você vai ficando maduro. Crianças, para elas crescerem, tem o tempo e também tem o tempo certo das coisas. Não adianta eu falar para o Caleb fazer determinadas coisas de adultos, sendo que ele é criança. Então, tem pessoas que vão chegar na vida da igreja que são crianças na fé. Elas precisam aprender. E conforme elas forem crescendo, conforme o tempo vai passando, elas vão aprendendo do Senhor e vão crescendo e passando por experiências. É por isso que você precisa passar por experiências com o Senhor. As experiências não ditam a forma como você vive a sua vida, meus irmãos. Mas as experiências são boas para que você possa sempre experimentar de Deus. Até porque o cristão, ele não vive por aquilo que ele experimenta ou por aquilo que ele vê ou sente, mas ele vive pela fé. Nós cremos na palavra de Deus. E por cremos na palavra de Deus, nós vamos ter muitas experiências com o Senhor. Quantos aqui gostariam de ter experiências com o Senhor? Aleluia. Busque, então, procurar essas experiências. E para você ficar maduro, você vai precisar passar por pressões. E eu creio que, em alguma medida, eu e você, nesse momento, você está passando por alguma pressão, alguma dificuldade, algo que está tentando te atrapalhar no reino de Deus. Então, saiba o seguinte, o Senhor, Ele pode te testar, mas o diabo, ele pode, então, ali tentar te enganar. Então, não confunda o teste do Senhor com o ataque do inimigo. Amém, irmãos? O diabo vem te tentar, o diabo te tenta, Deus te testa. Quando for alguma tentação, saiba que não é de Deus. Você vai lá e repreende o inimigo na hora. Agora, se você discernir que é teste, você sabe, é Deus que está me testando. Qual resposta eu preciso dar ao Senhor para passar nesse teste de Deus? Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque muitas vezes você está pensando que é Deus te tentando, mas não é. É o diabo quem te tenta, o tentador. O diabo é o acusador. Então, se há acusação naquilo que você está fazendo, saiba que é o diabo tentando te acusar. Para quê? Para que você não cumpra o propósito de Deus, para que você fique alheio à vontade do Senhor. Então, o Senhor, Ele quer pessoas maduras no Senhor. Se você está passando por testes, persevere, permaneça, continue orando. Em dado momento, então o Senhor vai vir buscar a sua igreja.
Essa parábola, ela conta a respeito, então, daqueles que são vencedores e daqueles que não são. Então, agora você entende que se você não encher a sua lamparina ali com azeite, você vai passar pela grande tribulação, você está salvo, mas vai ter que passar. Agora, se você entendeu que o Senhor, Ele também está edificando uma igreja de vencedores, então você vai ser daquele que vai encher a sua lamparina, o seu azeite. E como é que isso funciona? Vamos ler uma passagem? Algo interessante que está nessa passagem é que elas precisavam comprar. Então, aquelas que já tinham comprado o azeite, elas não poderiam dar para elas. Sabe o que significa o comprar? É você pagar o preço. Tem um preço que você paga diante do Senhor. Como assim? Não é de graça as coisas? Realmente é. Mas tem um preço que se chama tempo, tem um preço que se chama disposição também. Qual é a sua disposição diante do Senhor e quanto tempo nós entregamos diante do Senhor? Então, esses preços vai da nossa escolha. Nós escolhemos estar com o Senhor, priorizar o Senhor, ver aquilo que é de Deus, né, e pesar na balança, e você se dispor tanto da sua vida quanto do seu tempo também. Então, esse comprar fala de você pagar o preço. Eu sei que se você está aqui nessa noite, você está pagando um preço. Um preço de estar em casa, muitas vezes, de estar assistindo TV, de estar ali, né, com a sua família, muitas vezes, mas você abre mão para poder ouvir do Evangelho. Então, isso já é um preço. Muitas vezes você pode pensar, mas para mim é um prazer. Para muitos, não. Até se tornar um prazer, talvez demore tempo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que muitas vezes as pessoas vêm até um culto brigados com os pais, brigado ali com a sua família, né, por conta de vir para o culto. É um preço que a pessoa paga. Cada um tem o seu preço a pagar. Você não precisa medir o seu preço com o preço do outro. O preço é você que estabelece. Então, qual que é a sua disposição, então, para comprar o azeite? Essa é o seu preço. É você, então, pagar esse preço, de, então, encher a sua lamparina. Então, como é que eu encho minha lamparina? Fala assim comigo, a primeira coisa, pedir. Amém, irmãos? Mateus 7:7-8. Algo que você precisa ter no seu coração é que a primeira coisa vem o desejo. Você precisa desejar se encher do Senhor. Você pedir, peça e será dado. Busque e será encontrado. Bata a porta e a porta será aberta. Para você se encher do Senhor, você precisa pedir. Mas eu não sei orar, não sei fazer, o que eu tenho que fazer? Eu estou aqui na igreja pela primeira vez, ou então eu estou ouvindo essas coisas pela primeira vez. Deus, Ele sabe de todas as coisas, e sabe também que se você pedir, Ele vai dar. E a palavra de Deus completa que se você pedir uma pedra, aliás, um pão, Ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir ali qualquer outra coisa, né, que seja de alimento, seja bom para você, Ele não vai te dar algo para te ferir, muito pelo contrário. Ele vai te dar algo para te alimentar. Lembrando que você tem um pai, não é, meus irmãos? Se você tem um pai cuida, um pai ele alimenta, um pai ele te direciona. Peça ao Senhor, peça a revelação, peça ao Senhor. Qual que é a sua dúvida hoje referente ao Senhor? Peça a Deus. Porque só vir aos domingos, amém, a sua mente é despertada. Mas durante a semana, você tem a oportunidade de orar ao Senhor e perguntar: Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? E como é que eu busco da vontade de Deus? Vai lá e lê a palavra. Tira um momento para você conversar com o Senhor. Nessa forma, você está pedindo ao Senhor. Todo aquele que pede, recebe. Você precisa, a primeira coisa é pedir ao Senhor para que então você comece a encher o seu azeite. É o seu desejo, é a sua vontade de querer conhecer mais do Senhor. A segunda coisa é que eu preciso me encher. Efésios 5, do 15 ao 18. Carta de Efésios, capítulo 5, do 15 ao 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Ver prudentemente como é que você anda. Como necios ou como sábios? Ele completa: remindo o tempo, porque os dias são maus. Quantos aqui enxergam e percebem que os nossos dias são maus? Em meio a tantas guerras, pandemia, né? Você pode estar experimentando isso dentro da sua casa, dentro do seu lar, ou até mesmo conflitos internos e o que você vê pelo mundo todo. Você vê então que há muitas coisas que nos afligem. Então o que ele fala? Portanto, vede prudentemente como você anda. Qual caminho você está escolhendo? Quais coisas você tem percebido? Aquilo que você enxerga, aquilo que você vê,
é o seu caminho. Não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Remir o tempo é você aproveitar o tempo. Nessa noite você está aproveitando o tempo. Quando você busca de conhecer mais o Senhor, ouve uma pregação, ouve um louvor, procura estar junto com os irmãos, você está remindo o tempo também. Amém? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Repita assim comigo: enchei-vos do Espírito. A primeira coisa é você pedir. A segunda coisa é você se encher. Ele não fala assim, eu vou te encher do Espírito. A palavra de Deus fala, enchei-vos do Espírito. É você se encher. Eu não posso me encher por você. Eu posso, assim, impor as minhas mãos, orar por você ali, né? Declarar a bênção do Senhor, com certeza. Mas o encher-se do Espírito é você que faz. É a sua disposição de você se encher do Espírito. Agora, como é que eu me encho do Espírito, então? Você vai lá em Gálatas 6. Gálatas 5,16, perdão. Se é para me encher do Espírito, então eu preciso saber como é que eu posso, então, ver quais são os frutos do Espírito. Sabendo que, se eu me encher, qual o sinal que mostra que eu sou cheio do Espírito Santo? Sou cheio do Espírito. Gálatas 6 mostra as obras da carne. Lembrando que a carne ele mostra como obra, é aquilo que você pode fazer. Mas o fruto do Espírito é consequência. Fruto é consequência. Amém, irmãos? Qual que é a consequência, então, de buscar do Espírito de Deus? Vamos ler? Está aqui? Gálatas 5,16. Digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O que é isso? Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Amém, irmãos? E quantos aqui tem a sua própria vontade também? Essa própria vontade que você tem se chama carne. O que a palavra de Deus está falando? Que a sua vontade e a vontade do Espírito de Deus, que é a vontade do Senhor, estão em luta um contra o outro, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqueles que vivem debaixo da sua própria vontade vão pender para todas essas coisas. Mas e aqueles que estão, então, ali sendo guiados pelo Espírito? Mas o fruto do Espírito é, repita comigo assim, amor. O primeiro fruto, o primeiro sinal de alguém que é cheio do Espírito Santo é que tem amor na vida dele. Agora, que amor que você tem? O seu próprio amor ou o amor do Senhor? Qual que é o amor do Senhor? É aquele amor que é ágape, é o amor que o Senhor tem. Qual que é o nosso amor, nosso tipo de amor? É o amor condicional. Enquanto você me ama, eu te amo e assim vice-versa. Agora, se eu não te amar, ou se você deixar de me amar, acabou o amor. Ou é aquele amor que é sentimental. Então, nesse momento eu te amo. Você fez alguma coisa errada, não te amo mais. O amor do Senhor não é esse. O amor ágape é aquele amor sacrificial. Alguém cheio do Espírito Santo, alguém que busca do fruto do Espírito, que mantém a sua lamparina acesa, que enche de azeite, é aquele que tem amor na sua vida. É a disposição de você sacrificar algumas coisas em favor de outra pessoa. É o que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. É claro que você não vai morrer numa cruz, amém, irmãos? A cruz, o Senhor tinha um propósito que era morrer na cruz. Agora, você ser cheio do amor de Deus é você abrir mão de muitas vezes, né, de si mesmo. O Senhor Jesus, ele veio aqui como servo, como homem, ele abriu mão da sua divindade para servir. Quantos lembram da passagem onde o Senhor lavou o pé dos discípulos? Você lembra? Ele estava aqui para servir. Amém, irmãos? O Senhor serviu o tempo todo, serviu ensinando, serviu ali curando, serviu ministrando a palavra. Nós estamos aqui também para derramar esse amor na vida das pessoas, servir. Amor também significa você ter ali, né, abrir mão de si mesmo. Às vezes você se abdica de algumas coisas que você poderia fazer, mas em favor do amor de Deus, eu não vou fazer aquilo que me agrada
para agradar a outra pessoa. Significa que é um amor altruísta. Jesus era alguém que pensava sempre no outro. Certa vez, quando João Batista havia sido decapitado, logo depois veio a multidão até ele, e ele teve compaixão daquela multidão e ensinou toda aquela multidão. Não sei se você já teve essa má experiência de algum parente seu falecer. Agora imagine, alguém próximo de você acabou de falecer, e você vê então a multidão, né, te buscando, né, no caso ali de Jesus. O que você iria fazer? Jesus, a palavra de Deus fala que com olhos de compaixão, ele teve com aquelas pessoas e ele as ensinou, as alimentou. Esse é o amor de Deus, um amor que abre mão de si mesmo. Alguém cheio do Espírito, abre mão de si, abre mão da sua própria vontade. Não estou falando para você ser escravo das pessoas, estou falando, né, de algo que é nobre. O Senhor é um rei, e por ser rei, e nós sermos também reis, nós estamos na posição de nobreza, onde nós temos um posicionamento diferente, onde nós estamos aqui para servir. Amém, irmãos? Muitos querem ser servidos, mas o Senhor Jesus nos ensinou que precisamos servir. Então esse amor precisa estar latente no meio do seu coração. Qual que é a outra coisa além do amor? Alegria. Filipenses 4:4, o Diego aqui compartilhou, né? Alegrai-vos. Digo novamente, alegrai-vos. O reino de Deus, é justiça, paz e alegria também no Espírito. Você, no Senhor Jesus, você precisa ser alegre. É claro que vai ter momentos de tristeza, mas alguém que tem o Senhor no coração, esse tem alegria, meus irmãos. E a alegria, ela não é só expressa em risada. Risada é muito bom, mas eu falo de uma alegria que vem de Deus. Uma alegria que você não entende muitas vezes, não compreende, mas você é alegre. Está passando ali por muita dificuldade, mas você sabe que Deus é com você e você consegue se alegrar. Tá ali todo mundo, né, tá com a mão na cabeça, não sabe o que fazer, mas você ali é alguém que é alegre. Alegre que eu falo, como eu falei, não é você no meio do povo que está chorando, dá risada, meus irmãos. Mas é alguém que é alegre, tem uma perspectiva diferente. Você já viveu com pessoas que são tristes? Você olha na pessoa, você atravessa o irmão, né, a pessoa ali, porque ela anda cabisbaixa, triste o tempo todo. Então essas pessoas, o que elas transmitem? Transmitem a mesma coisa que ela está sentindo naquele momento. E pessoas alegres, elas passam uma mensagem também. Aqueles que são alegres no Senhor conseguem transmitir algo que vem da parte de Deus. E ela tem uma perspectiva diferente. Então, se tem um problema ali, a pessoa que é alegre, ela consegue ver saída. Não sei quais situações você tem passado, mas na alegria do Senhor, você vai então achar uma saída, porque o seu olhar é alegre, é um olhar diferente. É onde o vinho acaba, você olha o extraordinário. Onde há impossíveis, você vai enxergar, tem vida de Deus ali, e você vai declarar. Amém, irmãos? Ser cheio do Espírito também é ser alegre. Qual é outra coisa? Paz. Quantos aqui precisam de paz? João 14 fala que Jesus, ele não dá a paz como o mundo dá. Não, ele dá a paz dele. É essa paz que o Senhor quer te dar. Em meio às aflições, em meio às angústias, o Senhor, ele não quer que você ignore a situação que você está passando, né? Quantos aqui já assistiram Rei Leão? Aí tem o Timão e Pumba. O que eles cantam? Hakuna Matata. O mundo está caindo e eles estão, nem aí. Isso é a vida do mundo. É aqueles que não estão nem aí se o mundo está acabando ou não. Só que essa não é a vida que Deus quer para você. O mundo pode estar caindo sim, mas não é Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Assim, isso é viver, é aprender. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Estou passando por essa dificuldade, vou entregar nas mãos do Senhor. Eu vou ter paz porque eu entreguei nas mãos corretas. Eu não deixei alheio ou ignorei a situação, porque aquela situação não vai deixar de passar. Até porque o Simba, ele teve que passar, voltar para onde ele tinha tirado a paz. Ele teve que voltar para aquele lugar. Mas, antes disso, o que ele ouviu do pai? Lembra de quem você é. Então o Senhor sempre vai te fazer lembrar de quem você é. E é por isso que em paz você vai passar aquilo que você está passando. Não para esquecer, mas é para você passar ali pelo vale sabendo que o Senhor é com você. Amém, irmãos? Terceira coisa é paz. Primeira, segunda, terceira. Quarta, longanimidade e também acompanhado de benignidade. Ser alguém benigno no seu olhar, ser longânimo, paciência. Ser paciente também é um fruto do Espírito. Um sinal de que você é cheio do Espírito Santo, de que você é um vencedor, que vai estar com o noivo, é aquele que é paciente. Amém, irmãos? Isso são frutos que não são forçados.
você tem que ter amor, você tem que ter paz, é assim, assado, é assim. Não é obra, obra você faz, fruto você colhe, é consequência, consequência de você conhecer a Jesus. Todos esses são frutos de Jesus, longanimidade, paz, benignidade. Como são os nossos olhos? Os nossos olhos são do Senhor, porque onde nós olhamos, vemos benignidade. Ah, o irmão errou, vamos condenar o miserável. Não é assim que nós olhamos. Nós olhamos com o olhar de Jesus, que quando olha para a mulher adúltera, fala para ela assim, olha, eu não vejo como um homem vê. Então, eu não vou te tacar pedra, mas vai e não peques mais. O Senhor, ele não condena, muito pelo contrário. Ele mostra assim que você está errado, mas vai e não peques mais. Vai em paz. Amém, irmãos? O Senhor, ele é longânimo, benigno. Olhe com esses olhos, veja com esses olhos, e que você seja alguém, então, que tem essa paciência no seu espírito. Só que isso se só encontra no Senhor. Porque tem pessoas que tiram a paciência, não é verdade, irmãos? No trabalho, circunstâncias tiram a sua paciência, né? Às vezes lá na sua casa também, coisas acontecem que tiram a sua paciência. E como é que você, então, faz para que aconteça a benignidade e a longanimidade? Se encha do Espírito. É você ali pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Sabe por que o Senhor ele não te dá 10 regras para você ser feliz? Porque você dependeria das 10 regras e não dependeria mais de Jesus. O Senhor, ele quer um relacionamento com Ele. Se está difícil, se você precisa de salvação no seu casamento, na sua vida, na sua casa, peça ao Senhor, é você pedir, e então a consequência vão ser os frutos. A longanimidade vai vir, a benignidade também, bondade e fidelidade também. O Senhor, ele é bondoso. O que é a bondade? É você agir com bondade, ter ali atitude de bondade, você também ser fiel. O Senhor, ele é um Deus de compromisso, amém, irmãos? Fidelidade é você ter compromisso. O que os jovens não querem hoje, ou que as pessoas, ou o mundo ímpio, ele não quer, é que nós assumamos compromissos. Os compromissos falam de você, né, ter uma responsabilidade. E o mundo de hoje que te ensina é que você não precisa ter responsabilidade assim. Não é assim que funciona. É da forma como você pensa, como você acha. Mas o Senhor, então, nos ensina a sermos responsáveis. Até porque o Senhor, ele é um Deus responsável, meus irmãos. É um Deus fiel também, porque aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Nós não conseguimos, e é por isso que você precisa de Jesus, e é por isso que também a fidelidade é um fruto, não é algo forçado que eu vou falar, seja fiel, e às vezes você pensa que ser fiel, estou falando de dinheiro, ou falando outras coisas parecidas com essa, não é isso. É você permanecer como o Senhor é você então permanecer na fidelidade do Senhor. Ele tem uma responsabilidade para com a sua vida, que você como consequência tem essa responsabilidade também com o Senhor, mas como forma de fruto, que isso possa ser gerado no seu coração. Eu creio que uma semente está sendo plantada nessa noite, e ela vai dar o seu fruto no tempo certo. Amém, irmãos? Continuando, mansidão e domínio próprio. O que é o domínio próprio? É quando você passa raiva no trânsito. É quando o seu irmão, né, irmão de sangue mesmo, ou sua família tira você do sério. É você ser alguém que tem domínio próprio, que sabe então se segurar. É aquele que, quando fala, você não rebate na hora. Você pensa, né, você tem a mansidão também. Jesus, ele era alguém manso. Amém, irmãos? Manso que eu falo não é que nem um cachorrinho que é bonzinho assim, não. Mansidão fala a respeito, né, de como você trata, de como você então se porta com mansidão. Não é aquele que quando você pega a bola, você já rebate na hora. Mas é aquele então como o Senhor Jesus. E você já viu o Senhor Jesus correndo em algum momento? A não ser para os filhos de Deus, né, para resgatar o filho pródigo, ele correu. Mas, fora isso, o Senhor ele fazia tudo de forma paciente, de uma forma que também demonstrava mansidão com as pessoas. E o fruto do Espírito, então, para você ser cheio do Espírito Santo, seja alguém, o fruto vai ser de que você tem o domínio próprio, você segura a onda. Sabe aquela segunda chance? Sabe aquela oportunidade que você dá para outra pessoa ou para si mesmo? Às vezes você fica com a raiva de você mesmo, porque você já tentou várias vezes, você não tem o domínio próprio de si e faz coisas que não deveria fazer. Ou então a outra pessoa, a circunstância está te pressionando tanto que você age na resposta da coisa e então você tem alguma consequência que não é da vontade do Senhor.
Então o Senhor, Ele tem como fruto na sua vida o domínio próprio. Tudo isso são sinais de alguém que é cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? O primeiro versículo que eu li aqui foi acerca de Apocalipse 22, onde o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo habita no seu coração. Todos aqueles que receberam Jesus no seu coração têm o Espírito de Deus. Quanto mais você alimenta o Espírito de Deus, mais desses frutos você tem. Quantos aqui gostariam desses frutos na sua vida? Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Pela nossa própria carne, nós conseguimos fazer até dado momento. E é por isso que o Senhor, então, Ele coloca o Espírito dEle em nós, em nosso espírito, para que possamos ter uma fonte para buscar daquilo que é da vontade de Deus, porque a nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. Nós mesmos não queremos fazer a vontade de Deus. E é por isso que o Senhor nos convida a enchermos nosso coração de fé, sabendo que Ele vai voltar, mas também enchermos o nosso espírito, para que a nossa carne, então, ela faça a vontade de Deus. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Esses são os vencedores, aqueles que abrem a mão da carne para buscar do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai ter como sinal na sua vida paz, mansidão, alegria, domínio próprio, amor. Amém? Quantos querem isso na sua vida? Aleluia. O Espírito e a noiva dizem vem. A noiva é aquela que anseia, que está preparada, aquela que tem o coração de noiva. Muitos só têm um coração de que estão com o Senhor, mas o Senhor nos convida a nós tomarmos um posicionamento de noiva, aquelas que estão se preparando para o casamento, para se encontrar com o Senhor. E a parábola, então, aqui das 10 virgens, mostra claramente. Há 5 noivas que estão preparadas e 5 que não estavam ainda. E eu creio que hoje o Senhor vai encher o seu coração a ponto de você se encher de fé e estar preparado, porque Ele vem numa hora que você não espera. Então esteja apercebido. Amém, irmãos? Queria despertar o seu coração nessa noite, de você buscar da vontade de Deus. Lembra, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar. Depois, então, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia? Nós vamos fazer isso. Queria que você, então, orasse no seu lugar, pedindo ao Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer, se caso você ainda não saiba? E aí, se você já sabe, que você continue perseverando no Senhor. Mas eu queria que a igreja, então, fechasse seus olhos e no seu lugar você vai orar ao Senhor. Peça ao Senhor, se encha dele também. Peça para que os frutos do Espírito Santo possam estar no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, amém? O louvor vai tocar, mas não deixe de orar. Ore ao Senhor, peça a Ele. Todo aquele que pede, recebe. Amém, irmãos? Aleluia. Então ore ao Senhor. Quero ouvir a tua voz como o som de muitas águas. Espírito Santo de Deus, peça ao Senhor, meu Pai, que traga luz. Revele, Senhor, teu coração a nós. Que o Senhor nos encha, Pai, com teu Espírito Santo. Flua a tua presença. Em verdes pastos eu descansarei, e junto às águas eu encontrei paz. Em verdes pastos eu descansarei, e junto às águas eu encontrei paz, porque Ele é o meu pastor, eu não temerei mal algum. Teu cajado e teu bordão me consolam e eu não tenho medo algum. Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, pedimos, Pai, o conhecimento do Senhor. Queremos conhecer mais de Ti, queremos buscar mais da Tua presença, queremos buscar mais do Teu Espírito
Santo, Pai, sermos direcionados, guiados pelo Senhor, agirmos, Senhor, com o espírito da nobreza, que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar, possa nos ensinar, possa nos guiar. Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, desperta o nosso coração, que a nossa mente seja renovada, Pai, e que os nossos olhos possam contemplar, nós possamos ver, enxergar e saber que o Senhor é bom e que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor que venha nos encher, Pai, e declaramos os frutos do Senhor em nossas vidas, de amor, de paz, de alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, Pai, que todos esses frutos façam parte das nossas vidas, Senhor. Queremos, Senhor, fazer a vontade do Senhor, que sejamos direcionados por Ti, que os nossos olhos estejam em Ti, que tenhamos ainda mais fome e mais sede da Tua presença, Pai. Queremos buscar a Tua face e ansiar como uma noiva, Senhor, que anseia pelo noivo, que está, Senhor, preparada, Pai, que está, Senhor, ali olhando e percebendo que os tempos estão próximos, de que o Senhor vem buscar a Tua igreja, e nós como igreja, Senhor, temos esse anseio de estar com o Senhor, de buscar a Ti. Tira, Senhor, todos os nossos medos, tira o nosso receio, tira, Senhor, toda a nossa dúvida, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós pedimos ao Senhor, Pai. Nos encha com Teu Espírito, nos guia, Pai. Enche, Senhor, nossa lamparina, e que possamos entender e compreender a Tua vontade todos os dias. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero abençoar a sua vida. Eu sei que eu dei muitas informações para você nessa noite, falando até mesmo do arrebatamento e muitas outras coisas, da grande tribulação, mas eu sei que se o Senhor tem falado essas coisas nesses dias, é porque o Senhor quer falar algo para a igreja de um modo geral. Então, se o Senhor tem despertado o seu coração, amém. E se Ele ainda não tem despertado, quero orar para que você possa estar despertado. Uma igreja prevalecente, a igreja que ora. Uma igreja que ora sabe qual é a vontade do Senhor, porque a oração mostra a dependência da sua vida para com o Senhor. Nós somos totalmente dependentes dEle, é por isso que nós oramos. Então quero abençoar a sua vida para que você tenha essa fome, essa sede de beber do Espírito e de buscar ao Senhor, porque você vai ver que Deus, Ele fala com você, Ele fala comigo, fala com você, e Ele está dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. E antes de mais nada, antes de eu abençoar a sua vida, pode baixar o som um pouquinho? Eu não posso deixar de fazer esse convite na sua vida. O Senhor Jesus, na palavra dele, fala que se nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós então somos salvos. E todos aqueles que receberam o Senhor Jesus na sua vida e que creram no seu coração, esses se tornam filhos de Deus. Talvez você nunca fez essa oração na sua vida, de receber Jesus como Senhor e Salvador. Então quero convidar você, feche os seus olhos todos, e você que gostaria de, então, que eu fizesse uma oração por você, e que você gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador, eu gostaria então que você erguesse uma de suas mãos, para que eu possa orar com você. Amém? Não precisa ter vergonha, pode erguer suas mãos, se você quer receber Jesus na sua vida. Amém? Aleluia. Eu não quero te constranger, mas eu gostaria que você viesse até aqui à frente, para nós orarmos como igreja. Se você está acompanhado de alguém, então você pode vir junto aqui, tá bom? Então você que quer receber Jesus na sua vida, vem até aqui à frente. Amém? Pode vir, Lars, também aqui, acompanha aqui, por favor. Amém? Alguma das irmãs pode acompanhar a irmã aqui do lado. Qual que é o seu nome? Daniele? Amém. A Raquel vai te acompanhar aqui. Aleluia. A palavra de Deus fala que quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos salvos. Então eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, meus irmãos. Aleluia. Então eu vou fazer uma oração e você vai repetir aí no seu lugar. Aí você vai crer e a partir disso, então você vai se tornar um filho, uma filha de Deus. Você crê nisso? Amém? A palavra de Deus nos confirma. Aquele que confessa o Senhor, esse se torna filho. Aleluia? Amém. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você vai repetir uma oração comigo. E toda a igreja também vai repetir essa oração, ainda que você tenha aceitado. Amém, irmãos? Para nós, como uma só voz, nós orarmos ao Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus,
perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. A igreja do Senhor pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Pode voltar no seu lugar, amém. A partir do momento em que você faz essa oração, você se torna parte da família de Deus. Então essa família que está do seu lado aí, ela vai te cumprimentar ainda, mas você já faz parte da família. Bem-vindos à família do Senhor, amém, irmãos? Amém. Gostaria de orar por você, lembrando que é tudo por fé. Quando nós cremos, automaticamente nós somos salvos. Aleluia. Feche seus olhos, quero abençoar você. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda a vida de cada um nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada irmão aqui em sua volta para casa. Que o Senhor venha conduzi-los, Pai, em sabedoria, em discernimento. E que o Senhor Jesus possa, então, Pai, conduzir cada um em paz, em graça, em favor, que cada lar seja abençoado, que cada vida seja favorecida pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos, estamos encerrados, que o Senhor te abençoe, vai nessa santa paz, que o Espírito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possam te conduzir, em nome do Senhor Jesus, amém? Cumprimente a pessoa que está ao seu lado aí, na paz do Senhor, e volte em paz para a sua casa, uma ótima semana.